acalmando seu coração, vamos dar início a esse nosso segundo jejum. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria e gratidão, nós damos início, meu Pai, nós abrimos mais este período, Senhor, de oração, de santificação, de jejum, Senhor, onde nós estamos aqui, meu Pai, nos aproximando mais do Senhor, crescendo, meu Pai, buscando dia após dia, Senhor, levantar as muralhas da nossa vida, Senhor, muralhas espirituais, muralhas dentro da nossa família, Senhor, guardando, protegendo os nossos familiares, meu Pai, o casamento, os nossos filhos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, crescendo todos os dias, Senhor amado. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha derramar da tua unção, da sua graça, do seu favor sobre as nossas vidas, que tenhamos aqui, meu Pai, pessoas dedicadas a algo maior do que elas, meu Pai, a viver por um grande propósito, Senhor, a viver por algo além delas, Senhor, não mais por desejos egoístas, mas buscando chamar a sua atenção. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer neste dia, em mais essa oportunidade, meu Pai, onde nós podemos nos aproximar do Senhor, nos santificar, dar condições para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, as mudanças que são necessárias, para que quando as mudanças internas se estabeleçam, meu Pai, as mudanças externas serão automáticas, vão acontecer naturalmente. Então que o Senhor possa encontrar aqui corações cheios de unção, meu Pai, cheios de vontade de fazer a sua vontade, em nome de Jesus, que a nossa vontade seja a sua, meu Pai, porque nós sabemos que a única vontade que prevalece é a sua, porque a sua palavra diz que muitos são os planos, meu Pai. O homem pode ter muitos projetos, mas somente os do Senhor é que vão para frente. Então que nós temos aqui, meu Pai, esse alinhamento de espírito, de fé, de coração, de palavras, de pensamentos, que dia após dia, meu Pai, nós possamos nos parecer mais com o Senhor, com mais unção, mais excelência, mais força, mais integridade, que nós possamos subir o nosso nível em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, meu Pai, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está nas igrejas, cada um que está pela transmissão, que o Senhor sabe, que aquele que não pôde estar aqui, meu Pai, por questões de trabalho, que o Senhor possa abençoar e alcançar cada uma daquelas pessoas que está lá, meu Pai, abrindo este jejum, querendo, meu Pai, cada dia mais se aproximar do Senhor. Então eu te peço, nos fortaleça, nos ajude, derrame da sua unção sobre as nossas vidas, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Eu quero ler para você, começar aqui a partir de Gênesis 45, que diz assim, a partir do 4. Fala comigo, cheguem mais perto. Mais forte, cheguem mais perto. Ok, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, fala comigo, não se aflijam, nem se recriminem, ok, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E aqui nós vemos no 10, diz assim, tu viverás na região de Gósen e ficarás, fala comigo, perto de mim. Tu e os teus filhos e os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os seus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá, fala comigo, 5 anos de fome. Ok? Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra que me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. Tragam meu pai para cá depressa. Nós vemos aqui a atitude de José, uma atitude que nós vemos a representação de Jesus. José falou, cheguem mais perto, não se aflijam, nem se recriminem pelo que vocês fizeram.
Então nós vemos aqui um homem curado, um homem com inteligência emocional, com fruto do Espírito Santo na vida dele. E nós trazemos para Jesus. Nós precisamos estabelecer de uma vez por todas, precisa entrar na nossa mente de forma profunda, no nosso caráter, que Deus está querendo que a gente chegue mais perto dele. Jesus está falando, chegue mais perto. A gente chega cheio de situações, a gente chega a Jesus cheio de erros, cheio de coisas bagunçadas, e o Senhor nos chama, chega mais perto, não precisa ficar aflito, não precisa se recriminar, porque muitos o diabo ainda pega nisso, né? Pega na culpa, pega no que fez, no que deixou de fazer, nas atitudes erradas, na imoralidade, e Ele está te chamando para mais perto. Os irmãos fizeram aquelas barbaridades com ele, e ele era um homem curado, pois foi para salvar vidas. Não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha a leveza de um homem cheio de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele quis se aproximar do Senhor. Ele não ficou remoendo mágoas, sentimentos, injustiças. Ele simplesmente confiou e o Deus curou o destino dele, mas primeiro curou o coração dele. Então ele fala aqui, vocês vão viver em Gósen e ficarás perto de mim. Então Gósen você sabe que significa próximo. Então José colocou aquele povo num lugar fértil, num lugar abençoado, perto deles. Deus, Ele só vai entregar aquilo que Ele tem para nós, quando nós entregarmos aquilo que nós temos que entregar a Ele. Fala comigo, Deus só vai me entregar aquilo que eu quero, quando eu entregar aquilo que Deus quer. Então eu preciso entregar primeiro. A entrega começa em nós. Abraão, o Senhor chamou ele para um sacrifício, para uma adoração. Abraão falou, nós vamos adorar e voltaremos. E adoração é sacrifício. Adoração, oferta, é se aproximar de Deus. Então, quanto mais eu me entrego, mais eu estou me sacrificando. Fala comigo, pessoal, quanto mais eu me entrego, mais sacrifícios eu faço. Então, quanto menos eu quero me entregar, significa que menos eu quero abrir mão de mim mesmo. Como Jesus nos ensina, né? Se eu quiser ganhar a minha vida, eu vou perder, mas se eu estiver disposto a perder por amor a Cristo, eu vou ganhar. Então, quanto mais entrega, mais sacrifício, mais eu me aproximo do Senhor. E a gente precisa ter essa consciência, porque muitos têm vivido como os irmãos de José. Os irmãos de José teriam ido o resto da vida deles para o Egito, somente para buscar o pão, o trigo, as sementes, se José não tivesse chamado eles para mais perto. Então, morar em Gósen não é uma decisão simples. Morar em Gósen significa uma mudança radical na vida. Significa uma transição daquela velha terra, com aqueles velhos resultados, para um novo tempo na nossa vida. Então, ir para perto de José, ir para perto de Jesus exige uma transição. Exige sair de um lugar antigo, de velhos pensamentos, hábitos e resultados, para uma nova vida. Me aproximar de Jesus, me aproximar de José, morar em Gósen vai me exigir muita coisa. Mas a maioria não está disposto a mudar, a ir para Gósen. A maioria só está indo atrás do trigo, só está indo atrás da sobrevivência. E José está falando, mudem-se para cá. Venham com suas famílias, venham com seus rebanhos, venham com tudo que vocês possuem. Então, quando nós tomamos uma decisão, fala de romper, quando nós tomamos uma decisão de romper, baseados na palavra, baseados num compromisso que nós temos com Jesus,
nós não precisamos nos preocupar. Mas a preocupação é normal, é natural, não é verdade, pessoal? Sim ou não? Sim. A gente vai deixar tudo, a gente vai abandonar tudo, Não, vocês vão para perto de José. Vocês vão para perto de Jesus. Porque ele falou aqui, eu vou sustentar vocês. Então quando nós mudamos e nos aproximamos mais de Jesus, quem nos sustenta? Hã? O Senhor. Fala, o Senhor. O Senhor nos sustenta. O Senhor vai dar as condições. O Senhor vai dar o suprimento. Porque se eles não tomassem uma decisão naquele momento, eles perderiam tudo. O que a gente acabou de ler aqui, ó, no 11? Eu te sustentarei ali. Fala comigo, porque ainda haverá quanto tempo? 5 anos, já tinham ido 2, e já estava um caos. E ainda faltavam 5, tanto que ele falou, se vocês não vierem, vocês vão perder tudo. Ainda faltam 5 anos. Então, se nós não tomamos uma decisão, quando a palavra, quando vem aquele mover, aquele momento definidor na nossa vida, pode ser que a gente perca tudo e não tenha mais como retroceder, como recuperar aquilo. Tem algumas coisas que o tempo é algo que a gente nunca vai recuperar. Tem algumas coisas que a gente consegue até dar uma revertida, tem coisas que são portais de uma vida inteira. Tem coisas que, se nós não tomamos uma decisão, são momentos definidores, pode ser que a gente nunca mais tenha. Então, se nós não tomarmos uma decisão de me aproximar mais de Jesus, nós vamos perder tudo. Nós vamos perder, nós vamos ser pessoas derrotadas, vamos viver na miséria, seja miséria emocional, seja miséria na família, seja miséria financeira, misérias ministeriais, misérias espirituais, vazios, como a gente falou na quarta-feira, um lugar vazio. E um lugar vazio ele vai ser ocupado por alguma coisa. Aquele jovem tinha uma legião de demônios, tinha milhares de demônios dentro dele. E quando saiu, habitou o Espírito Santo na vida dele. Mas se nós não preenchermos e mantermos o Espírito Santo, a gente vira uma casa vazia, bem limpinha, organizada, aí o diabo vê, opa, está desprotegido, está com a porta aberta, vem com mais 7. A vida fica 8 vezes pior. Mas se nós tomamos, fala comigo, mas se eu tomo a decisão de me aproximar, eu vou para um outro nível. Então, quando nós tomamos essa decisão, nosso patamar de fé, nosso patamar de vida, nosso patamar de resultados também vai para um outro nível. Porque só tem um lugar seguro. Esse lugar se chama Gósen, com José. Esse lugar fértil. Um lugar onde nós seremos sustentados. Porque a gente olha no mundo não tem onde se apegar, só está piorando. E o mundo tende a piorar ainda mais. As mentes, os corações, tudo está piorando. Mas por outro lado também, nunca antes tantas almas serão salvas, como já estão sendo salvas. Então esse aproximar de Jesus, ele acontece dentro de nós. E ele começa a se refletir aqui fora, nos nossos resultados. Inclusive pessoas, até como esse aproximar de Jesus muitas vezes é tão intenso, tão verdadeiro, que a pessoa, ela quer morar, ela quer estar tão perto de Jesus que ela muda para perto da igreja. Você deve estar vendo pessoas assim, você às vezes está buscando essa possibilidade de se mudar para mais perto da igreja, para estar mais perto mesmo, literalmente, fisicamente. Então é essa vida com Deus que nós precisamos analisar. José, a gente vê que ele atraiu nações. Só o Egito tinha alimento, tinha sementes. Então todos os países, todas as nações que estavam ali perto, ao redor do Egito, vinham para José. Todo mundo ia para José. José atraiu multidões, José atraiu nações, José atraiu a própria família dele. Por quê? Porque
José era o lugar seguro. Fala, José era um lugar seguro. Tudo o que acontecia, vão a José, vão conversar com José, vão pedir para José. Muitos estão vindo para Jesus, porque Jesus é o lugar seguro. Porque Jesus tem aquilo que nós precisamos. Fala, Jesus tem tudo que eu preciso. Muitos ímpios têm percebido isso. Você já deve ter percebido isso. Muitos ímpios já têm percebido que Jesus é a solução. Com certeza você já reparou que muitos artistas têm se convertido, muitos atletas têm aceitado Jesus, não é verdade? Sim ou não? Sim. Muitos daqueles que viveram uma vida toda de forma bagunçada, que eram péssimos exemplos, estão indo para Jesus, estão aceitando Jesus. Pessoas que se cansaram daquela vida vazia. E essa saída para nós é justamente o que muitos ímpios começam a ver. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso me aproximar, eu preciso sair, esses resultados, esse estilo de vida, não está me agregando, não está me alimentando. Muitos têm crescido profissionalmente, mas diminuído, né? Vazios espiritualmente, emocionalmente. Então tem se aproximado de José, tem se aproximado de Jesus. Então a solução para o mundo é esse aproximar de José. Muitos, infelizmente, muitos crentes vão acabar perdendo a sua família, porque é o que a gente falou na quarta-feira, né? É mais difícil um religioso mudar do que um ímpio, porque o religioso ele acha que está tudo bem por ele estar na igreja. Então muitos crentes, infelizmente, vão acabar perdendo a sua família porque não querem José, que é só o trigo de José, que é só aquilo que José pode fornecer. Então é muito sério, nós precisamos analisar isso. Eu preciso me aproximar, senão eu serei um miserável. Se eu não me aproximo de verdade de Jesus, eu serei um eterno miserável. A gente pode até chegar a Jesus sem saber quem é Jesus, como os irmãos chegaram para José sem saber quem era José. Então eles foram por conta de necessidade. A gente vem para Jesus por conta de necessidade, a gente vem por conta de doença, por conta de dívida, por conta de um casamento desestruturado, filhos nas drogas. Mas a partir do momento que nós descobrimos que Jesus se revela a nós, agora nós temos a possibilidade de chegar mais perto dele. Como aqueles irmãos. José se revelou e chamou, venham morar aqui perto de mim. Então eles foram por uma necessidade, depois eles foram por um entendimento. Não, esse é o lugar seguro. Esse lugar vai ser melhor. Ah, mas é diferente, mudou tudo, tal, mas é o lugar certo. São essas transições. Eles entenderam só este lugar é um lugar seguro, Gós é um lugar seguro, estar perto de José, estar perto de Jesus, estar perto da igreja, estar em comunhão com a palavra, em comunhão com o Senhor é o lugar correto. Então nós precisamos conhecer Jesus, não apenas uma religião, não apenas buscando as restaurações externas, somente o trigo, somente aquilo que Deus pode nos favorecer, somente ser coluna, né? Tudo isso é muito importante, mas não apenas buscando o que Deus pode nos proporcionar, porque Deus nos chamou para um relacionamento. A palavra diz aqui em Tiago 4:8, diz assim: aproximem-se de Deus. Vamos juntos, pessoal? Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então essa é a ordem das coisas. Eu me aproximo do Senhor, Ele se aproxima de mim. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Nós precisamos purificar o nosso coração. Não mais acreditar naquelas mentiras, mas entregar aquilo que é necessário. Aproximem-se de Deus. Será que quando você analisa a sua vida espiritual, você percebe que você está se aproximando do Senhor Jesus? Ou você só está buscando o trigo do Senhor?
Essa pergunta é muito importante. Qual a motivação? Pelo que nós estamos buscando? Pelo que nós estamos nos aproximando? Estamos indo até Gósen para quê? Até Jesus para quê? Atrás do quê? Qual o tipo de restauração que a gente tem buscado? É somente a restauração do casamento, a restauração financeira, a cura? Ou nós temos buscado a restauração espiritual? Nós temos nos aproximado de verdade, temos aproveitado as oportunidades. Não brinca com a sua vida. Não arrisca perder a sua oportunidade, não arrisca perder a sua casa, a sua família. Não arrisca perder o seu destino. A gente não pode mais aceitar viver uma vida miserável espiritualmente. Até hoje tem gente que ainda não leva as coisas de Deus a sério. Até hoje tem gente que não lê a Bíblia, que lembra de orar quando está na igreja, que lê uma passagem bíblica quando está na igreja, não tem o seu momento, o seu devocional. Até hoje não tem tempo de assistir os programas. Por quê? Porque não coloca força. Vai atrás só do trigo. Está brincando com o seu destino. Até hoje não faz o cultinho doméstico. Até hoje não ora com a sua família. Até hoje não ensina o menino o caminho que deve andar. Aí vem, aí pede oração, tudo bem. Mas não tem feito a parte dela se aproximar. José tem trigo, José é um lugar seguro, mas a gente vai passar uma vida inteira esperando o que José vai fazer por mim, sendo que a ordem das coisas é o contrário, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então eu me aproximo do Senhor para que Ele se aproxime de mim, porque eu mostro para Ele, Senhor, eu posso até ter chegado sem saber quem era o Senhor. Alguém me convidou, eu estava desesperado, eu precisava de uma saída, foi a porta que se abriu para mim, ótimo, maravilha. Mas agora eu conheço a palavra. Eu não quero mais brincar com o meu destino. Eu não quero mais perder as minhas oportunidades de me aproximar de Jesus, de ser cheio do Espírito Santo. Nós temos buscado isso, sermos cheios do Espírito Santo e, acima de tudo, permanecer cheio dele. Deus quer nos abençoar. Fala, Deus quer me abençoar. Deus quer me prosperar. Deus quer me usar. Deus quer me usar. Deus quer te usar. Deus quer que você seja um canal de bênção para muitas pessoas. O ministério tem muitos planos, tem muitos projetos. Deus tem uma obra com cada um de nós. A gente não está aqui para fazer parte dos esquecidos, daqueles que nós não lembramos nem do nome. Como na palavra tem muitas pessoas que é falado delas, mas a gente não sabe nem o nome. Por quê? Porque não fizeram nada de relevante. Não impactaram pessoas. Como os valentes de Davi, a gente conhece os nomes dos valentes, mas daqueles que voltaram somente para pegar os despojos, para pegar os benefícios, como seria aqui no caso, para ir atrás do trigo, atrás de uma necessidade, esses nomes não estão lá, porque não são importantes. Então Deus nos chamou para sermos pessoas que vão ser a coluna dentro da sua casa, que vão fazer a diferença na sociedade, para estarmos sempre por cima, por cabeça, mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ir para Gósen, nós precisamos ir para perto de José, para o lugar seguro. Jesus é o nosso lugar seguro. A palavra fala, escolham, a vida está diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, a palavra está falando, escolha a vida, aproxime-se de Jesus, ajude outros a se aproximarem de Jesus. Tem gente que até hoje não tem sido um testemunho na sua casa. Quem está no seu trabalho nem sabe que a pessoa é cristã. Por quê? Porque não impacta. Não impacta, entra lá na onda, entra nas brincadeiras, faz da mesma forma, não impacta. Não aceite isso para a sua vida. Nós precisamos ser pessoas que estão dia após dia se aproximando do Senhor e ajudando outros a se aproximarem de Jesus. Você vendo melhorias na sua casa,
melhorias nos seus filhos. Por quê? Porque a palavra está entrando, os valores estão entrando, a sua santidade tem aumentado. Antes você pensava de um jeito, agora você não pensa mais. Antes você estava falando de um jeito, agora você não fala mais. Antes você tinha uma postura, um padrão, agora você não tem mais. Por quê? Porque eu estou buscando o caminho da vida. Eu estou procurando dia após dia, eu vou me aproximar do Senhor. Eu vou ser generoso, eu vou dedicar tempo para as coisas certas. Eu estou organizando a minha vida. Eu estou ajudando as pessoas. Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu tenho convicção, então eu não faço por pessoas. Eu não tenho mais aqueles altos e baixos. Eu entendi que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu não sou mais um imaturo, mas eu sou um maduro. Maduro na fé. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uma pessoa que ora porque sabe que tem que orar. Que ajuda a pessoa porque sabe que tem que ajudar. Que perdoa porque sabe que tem que perdoar. Que abençoa as pessoas porque sabe que tem que abençoar. Que é uma pessoa que mostra a diferença, não por conta daquela pessoa, mas por conta de Deus. Então, em tudo nós estamos mostrando se nós queremos nos aproximar mais do Senhor ou não. Quando você está lá no seu relacionamento e você tem a oportunidade de brigar, ou você tem a oportunidade de acertar, Deus está vendo isso. Quando você tem a oportunidade de aceitar uma proposta, mas ficar com o propósito certo. Então, com o que nós temos ficado? Temos ido atrás do trigo ou atrás de Jesus? Ido para o lugar seguro ou aquilo que vai me resolver um problema momentaneamente? Fazendo aquilo que todo mundo faz ou pegando o Espírito Santo, vivendo pela fé, me aproximando mais de José, desse lugar seguro? Jesus é esse único lugar seguro. Então nós precisamos buscar isso. Será que nós temos trabalhado, como a gente falou na quarta-feira, ser cheio do Espírito Santo? Declarar aquilo que é correto? Declarar as bênçãos sobre o nosso casamento? Ou será que da nossa boca ainda sai muita coisa negativa? Que às vezes a gente se engana falando, não, mas eu só estou falando a verdade. Verdade? Ou será que a gente está perdendo oportunidades de abençoar? Não, mas eu só estou falando o que está acontecendo. Não, a palavra está falando, na boca, na língua, tem o poder da vida e da morte. Não, mas eu só estou falando a verdade. Não, nós temos que declarar a coisa certa. Nós temos que declarar as bênçãos, minha família é uma bênção, meu casamento é uma bênção. Aquilo que sai da nossa boca tem que sair como declarações poderosas. Aquilo que não é ainda, mas o que é a fé? A fé é o crer naquilo que ainda não vi. Ainda não é uma realidade palpável, mas eu acredito que pela minha fé isso já é uma realidade. Então, nesse trabalho, nessa segunda semana, nesse segundo jejum, o Senhor está chamando para mais perto. Dia após dia nós temos oportunidade de nos aproximar. Então, dia após dia, o Senhor está esperando, se aproxime, se santifique, cresça um pouco mais, vá para um outro nível espiritual, um outro nível de fé, um outro nível de santidade, um outro nível de influência, um outro nível de comprometimento. Será que nós temos trabalhado por isso? Ou será que nós temos feito mais do mesmo? E a gente já ouviu isso várias vezes, se nada mudar, nada mudará. Se nada mudar internamente, na minha fé, na minha postura, nada vai mudar nos meus resultados. Aí a gente pode perder a voz de gritar, de ungir, de abençoar, de declarar. Ah, mas não tem que declarar? Tem, mas eu preciso me aproximar. Senão viram apenas palavras vazias. E tem que ser palavras de fé, chamando à existência aquilo que não existe. Me aprofundando nas coisas do Senhor, tendo tempo com o Senhor, não apenas, eu estou em jejum, estou sem comer, não, eu estou me santificando, eu estou focado. O jejum que eu fiz semana passada, nesse jejum já aprofundo um pouco mais. A minha vida espiritual de ontem para hoje já tem que ter um pouquinho mais de avanço. Quem eu era no começo desses 52 dias, para este momento,
já tem que estar um pouco melhor, um pouco mais perto, um pouco mais espiritual, um pouco mais corajoso, um pouco mais disciplinado, um pouco mais feliz, um pouco mais determinado, um pouco mais tudo aquilo que nós precisamos. Nos parecendo mais com o Senhor, pedindo essa graça, essa unção. Você que tem feito esse processo de fortalecimento espiritual, a gente já tem ouvido de pessoas dessas mudanças, dessas pessoas que têm tomado a Santa Ceia todos os dias, que têm pedido ajuda ao Senhor, pedido ajuda ao Espírito Santo, para que ela tenha essa força para vencer aqueles demônios familiares, para que ela tenha força para vencer aqueles padrões familiares. A gente já tem ouvido pessoas com testemunhos, somente depois de alguns dias, já mudanças, respostas, porque a gente, o que a palavra fala? Façam isso em memória de mim. Então fazem isso em memória de mim. Então eu estou pensando mais em Jesus, e eu não quero entristecer o Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e permanecer cheio. Então, eu todos os dias estou me lembrando de Jesus, e todos os dias eu estou focando na palavra, todos os dias eu estou me santificando, todos os dias eu estou me aproximando, todos os dias eu estou fazendo o que eu não estava fazendo, todos os dias eu estou dando um passo além, um passo a mais. Então, o Senhor está nos chamando para mais perto, para que a gente mude a nossa mentalidade, para que a gente faça esses rompimentos, para que a gente não seja mais guiado pela necessidade, que é o que a gente já acabou de falar. Os irmãos teriam ido a vida inteira atrás do trigo se o José não convidasse eles. E o Senhor está nos convidando. Não me busca mais por necessidade, não me busca mais por saídas momentâneas, porque se nós não tomarmos uma decisão, aqui nós vemos, né? Se vocês não vierem para cá, vocês vão morrer, vocês vão perder tudo. Vocês vão perder porque ainda faltam 5 anos. E se a gente não tomar uma decisão, um posicionamento firme, pode ser que a gente perca os nossos filhos, pode ser que a gente perca o nosso casamento, pode ser que a gente perca muita coisa importante. Então vamos tomar essa decisão. Vamos mudar a nossa mentalidade, vamos parar de buscar pelo trigo, vamos buscar por Jesus, vamos buscar para estar perto mesmo. Vamos chamar a atenção do Senhor. Deus está buscando corações. O Senhor está falando, eu vou cuidar de você, eu vou sustentar você. Dá os passos certos. Tira da sua vida aquilo que não funciona mais. Se santifica mais. São pessoas, são amizades, são hábitos, são padrões. Vai tirando, toma essa decisão, analisa, a bispa fala direto isso, bota no papel, busca essa consciência. Por que ela fala direto? Faça os seus motivos de gratidão, porque tem gente que não enxerga a vida que tem, não enxerga os dedos, a saúde, a possibilidade de fazer tanta coisa boa, não enxerga. E a pessoa fica falando, não, isso é bobagem, não preciso disso. Enquanto a gente fica achando que algumas coisas são bobagens, a gente também não vai viver o que a gente gostaria de viver. Quem está vencendo é quem está rompendo. Quem está vencendo é quem está pegando todas as instruções, as direções e está botando em prática. Quem está testemunhando é quem tem acreditado, porque se não é feito por fé, vira nada, não vira nada. Então, tudo que eu for fazer, eu faço pela fé. Então eu oro pela fé, eu abençoo pela fé, eu jejuo pela fé, eu peço graça pela fé, eu peço ajuda pela fé, eu digo que eu não consigo, mas com Deus eu consigo, sozinho eu não posso, mas com Deus eu posso, aquilo que para mim é um desafio, com Deus Ele me dá graça, por mais difícil que seja, o Senhor disse, a minha graça te basta, o meu fardo não é pesado, o meu fardo é leve. Então, o que tem faltado na sua vida? O que falta para se aproximar mais? O que precisa ser deixado para trás? Qual a transição que precisa ser feita? Para que você veja essa proximidade maior com o Senhor. Qual o padrão precisa ter jogado fora? Qual o perdão que precisa ser liberado? Qual o sentimento que precisa ser curado?
Nós vemos aqui o José, um homem curado, passou por tantas coisas, mas era um homem livre. Será que não está faltando liberdade? Será que não tem gente aqui que está ainda aprisionada a coisas? Ainda não está preso a uma religiosidade, a um julgamento, a um sentimento. Ainda está aprisionada aí, Deus não pode abençoar, porque como é que Deus vai me colocar por cabeça entre os príncipes, se a minha mentalidade ainda é de escravo, é de presidiário, é de uma pessoa aprisionada ao passado, a uma fé pequena? Às vezes a pessoa não consegue nem declarar, nem orar, porque ela não acredita que é para ela, porque ela acredita ainda em tantas mentiras, que ela não pode, porque ela não tem tal condição, ela não é capaz, porque ela não estudou em tal lugar. Então a gente acredita ainda em muitas mentiras e não está vendo. E a gente tem que pedir: Senhor, abra os meus olhos, coloca a luz nas minhas trevas. Eu não quero mais viver essa fé limitada. Eu não quero mais viver esses resultados limitados. Eu não quero mais viver pedindo as mesmas coisas. Às vezes tem gente que pede pelas mesmas coisas, porque ainda não rompeu. Por que uma pessoa pede pelas mesmas coisas? Porque a fé continua paralisada naquele tempo. Se ela não teve fé para romper, como é que ela vai para outras maiores? Seja fiel no pouco, no muito eu te coloquei. E se eu não rompi no pouco, como é que Deus vai me colocar no muito? Se minha mente ainda está presa a um pouco, como é que Ele vai expandir para coisas maiores? Não dá para Deus me dar coisas maiores se a minha mente não comportar aquilo. Que é o exemplo que a bispa já deu. Como é que a gente vai botar São Paulo dentro de Rio Preto? Deus quer uma coisa tão grande, mas minha mente ainda está limitada a uma condição, a uma circunstância. Não dá. Então vamos tomar as nossas decisões. Gozem é o lugar perto, o lugar próximo. Deus quer essa proximidade. Proximidade de coração. Como alguns, têm tomado até a decisão de aproximar fisicamente, mudando para mais perto. Então tome essa decisão hoje. Se você ainda tem percebido uma distância, uma falta de prioridade, coloca força nisso. Coloca força, se aproxima, quebra aqueles paradigmas, quebra aquelas desculpas. Quem vive apresentando desculpa não muda. Se você sempre quer estimulado a dar passos de fé, você apresenta um porquê, não vai mudar. Porque toda pessoa que não quer mudar, ela apresenta um bom motivo. Por que é um bom motivo? Porque é o motivo que ela acredita. É um motivo verdadeiro? Não. Mas é o motivo que ela acredita. Então ela fica com aquilo. Não dá, não posso, não consigo por conta disso. Então, se nós não acreditarmos nessa palavra, a gente vai acreditar em alguma mentira e aí a gente não sai do lugar. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito, por favor. Feche seus olhos, por gentileza. O que nós, cada um aqui, o que você entende que ainda tem te deixado distante do Senhor? O que talvez você ainda tem essa consciência de que você ainda está buscando somente pelo trigo, somente por uma necessidade momentânea? Qual a decisão que você toma hoje? Quais as decisões que você toma? O que de fato é necessário ser tirado, o que é necessário ser colocado, para que haja essa aproximação? Porque se nós não tivermos essa consciência, a gente segue do mesmo jeito. Será que eu tenho ainda mantido mágoas? Será que eu ainda tenho mantido uma fé estagnada, uma fé limitada, uma fé limitante, uma crença limitante? Quando você pega o seu propósito e você vai para declarar, será que você não declara coisas que, se você se esforçar um pouco mais, você consegue naturalmente? Ou seja, não está precisando de tanta fé assim. Será que não está precisando romper esse teto?
que está precisando? Está precisando chegar mais perto. Então peça essa ajuda ao Senhor. Senhor, eu quero me achegar mais perto do Senhor. A palavra diz, aproximem-se de mim, eu me aproximarei de vocês. Se nós não tomarmos uma decisão, todo o resto é em vão. Se eles não tivessem tomado a decisão de ir para Gósen e ficar perto de José, tudo seria em vão. A gente vem aqui o resto da vida pegando trigo. Então, mas eles só iam perder, né? Porque estavam comprando do José o alimento. Porque lá eles não tinham, ou seja, eles não tinham receita, eles não tinham produção, eles não tinham desenvolvimento, ou seja, eles só ia dilapidando o patrimônio deles. Eles vão lá, gastavam prata, depois voltavam mais prata, daqui a pouco estava pobre, como aconteceu com o resto do país. O povo, os irmãos, o povo de Deus estava protegido em Gósen, mas o que aconteceu com o resto da nação? Eles foram empobrecendo, a gente não tem mais dinheiro, opa, então me traga aí, vocês não precisam passar fome, entregue então os animais. Acabaram os animais, então agora entregue a sua força de trabalho. Então vocês podem usar a terra, eu dou a semente, vocês plantam, uma parte vem para o governo e o resto vocês ficam. Então todo mundo acabou se tornando trabalhador do José, funcionários de José. Então veja como uma atitude pode mudar o nosso destino. Se você não agarrar a oportunidade na hora certa, você pode se tornar um escravo. Aquele povo poderia ter se tornado um escravo, eles iam perder tudo, mas eles tomaram a decisão rápida. Na oportunidade que chegou até eles, aquela decisão, eles agarraram, tá bom, vamos mudar, eu vou mudar. Fala isso para Deus agora, Senhor, eu vou mudar. Eu já mudei, Senhor. No meu interior eu já mudei. Na minha vida eu já mudei, na minha mente eu já mudei. Essa questão, essa situação na minha vida eu já tirei, Senhor. Eu não vou mais viver dessa maneira, eu não vou mais aceitar essa derrota na minha vida. Porque eu posso, se eu continuar assim, eu sei onde eu vou parar. Eu vou ser derrotado, eu vou perder tudo, eu vou perder minha família, eu vou perder minha vida. Dentro de uma igreja, fazendo um propósito, eu vou perder, eu vou ser derrotado, porque se não mudar, se eu não me aproximar de verdade, se eu não jogar fora tudo aquilo que estava me aprisionando, eu vou ser um derrotado, um miserável, um fracassado, uma pessoa sem testemunho. E Deus é glorificado quando você testemunha, quando você vence. Os pensamentos do Senhor são sempre os de bênçãos, de paz. Então se alguma coisa não está alinhado a isso, o erro não está no Senhor, o erro está em mim. O que nós não estamos entregando? Quais as mudanças? Porque eles falaram, venham para perto, ou seja, mudem. A palavra está falando, mude. A palavra está falando, se aproxima. A palavra está falando, vem para perto. A palavra está falando, dê os passos. Saia de onde você estava e venha para mais perto. O que Deus está falando para você? O que o Espírito Santo está falando para você? Qual é o passo que nós precisamos dar em direção ao Senhor? Qual é o passo que Deus espera que você dê em direção a Ele? Tome essa decisão agora em nome de Jesus. Essa é a oportunidade que nós temos. Venha mais perto, venha para mais perto. Qual a oportunidade? Qual a questão? O que precisa ser tirado? Cheguem mais perto. Não se aflijam. Não se recriminem. Vocês vão ficar perto de mim. Vocês vão ficar perto de mim. O que nós precisamos tomar de decisões nessa tarde? Nesse segundo jejum. Qual é a atitude? Qual é o passo que nós temos que dar em direção a Deus? A mudar a nossa vida espiritual. O que você vê que não tem tido prioridade? Qual é a área da sua vida que precisa ser mudada para que você atraia o favor do Senhor para a sua vida? Para que o Espírito Santo esteja lá?
para que o Espírito Santo habite na sua vida. Qual é o passo que precisa ser dado em direção a Deus, em direção à palavra, em direção à obediência da palavra? Deus, passos de fé agora. Deus, passos de fé agora. Não aceita mais perder tempo na sua vida, não aceite mais perder oportunidade na sua vida, porque é o que nós lemos hoje. Pode ser que seja algo definitivo, pode ser que não haja uma segunda vez, uma segunda chance. Não se acostume como Sansão. Sansão falou: eu vou levantar e vai ser como das outras vezes. Pode ser que não. Não brinca. Não vamos brincar com o nosso destino, não vamos brincar com o nosso futuro, com a nossa família, com a nossa salvação, com os portais que o Senhor está abrindo para cada um de nós. Não vamos aceitar a derrota, as mentiras, o fracasso. Não aceite isso para a sua vida. Vamos nos levantar com autoridade, vamos nos levantar. Fale com o Senhor: meu Deus, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou tirar isso da minha vida, eu vou ter essa postura, eu vou mudar, Senhor, eu vou mudar para mais perto do Senhor, eu vou jogar fora todo aquele lixo, tudo aquilo que não funcionava, nunca funcionou. Eu vou dar os passos de fé, eu vou me aproximar do Senhor, porque é isso que eu preciso, meu Pai. Eu não preciso do trigo. O trigo é uma consequência da distância. A necessidade é uma consequência da distância de Deus. Mas nós sempre teremos necessidade, sim. Mas se a principal já está suprida, todo o resto vai sendo suprido. Então eu tenho, meu Pai, esse entendimento. Eu vou me aproximar do Senhor. Eu vou me aproximar do Senhor. Eu vou tomar as decisões que eu preciso, meu Pai. Eu vou me limpar. Eu vou me purificar. E eu sei que as demais áreas da minha vida serão supridas também, porque a principal já estou suprindo. Eu não aceito mais esse velho padrão. Qual é o velho padrão que ainda você mantém? Qual é o velho padrão de fé, de palavras, de vocabulário, que ainda é mantido na sua vida? E nós precisamos tomar uma decisão, decisões radicais. Eu quero que você, neste momento, que você coloque a mão na sua cabeça, e tudo aquilo que o Espírito Santo te lembra, que te remete a padrões familiares, que te remete a mundano, a coisas mundanas, a coisas carnais, tudo aquilo que ainda você percebe que você está distante do Senhor por conta de atitudes, de padrões, de palavras, de pensamentos, de reações, de procrastinação, de passividade, que você repreenda agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e nós, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora com as nossas mãos, meu Pai, na nossa mente, na nossa cabeça, que representam padrões, meu Pai. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, toda a opressão, toda a perturbação, toda a seta diabólica que vem para minar as forças, minar as energias, toda a seta maligna que vem para atacar o emocional dessa pessoa, que ela percebe que toda vez que ela se aproxima, ela tem alguma situação, alguma seta, que ela desanima, que ela para, que ela ainda continua vivendo por emoções, por sentimentos e não por convicção de fé. Nós repreendemos agora todo espírito do inferno, agora todo padrão maldito que vem desde os pais, desde os antepassados, que ela se habituou a praticar, a passividade, a procrastinação, o medo, a carnalidade, uma mornidão espiritual. Em nome do Senhor Jesus, todo orgulho, todos os sentimentos diabólicos agora, nós repreendemos agora toda seta maldita contra a vida dessa pessoa, contra a família dessa pessoa. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, pega tudo que é seu. Você que percebe que algumas coisas você ainda lembra do seu pai, ainda lembra sua mãe, que você não se parece ainda com Jesus, mas que você parece com outras coisas, repreenda agora, em nome do Senhor Jesus, todo pessimismo, toda negatividade, todas as palavras malditas, todas as palavras pesadas, que eu ainda tenho o hábito de falar, de declarar, e eu justifico como sendo verdade, que eu justifico como sendo algo do meu jeito, da minha natureza. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e saia em nome de Jesus.
Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. 7 vezes: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha boca, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus pensamentos, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre tudo que eu falo, o sangue de Jesus tem poder sobre tudo que eu faço, o sangue de Jesus tem poder sobre tudo que eu penso, o sangue de Jesus tem poder sobre tudo que eu sinto, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você abençoe a sua mente, abençoe a sua vida, que você tome essa decisão. Da minha boca não vai mais sair palavras contrárias, da minha boca não vão mais sair palavras negativas. Abençoa a sua vida com tudo aquilo que você quer. Você quer autoridade, você quer unção, você quer inteligência, você quer espírito, você quer uma posição elevada, você quer uma posição de honra, você quer uma posição de destaque. Abençoa a sua vida, abençoa as suas mãos, abençoa a sua família, abençoa tudo que você colocar nas suas mãos, onde você colocar os seus pés. Abençoe, tenha o hábito de se abençoar, tenha o hábito de se abençoar. Abençoe a sua boca, abençoa a sua boca, para que não saiam mais palavras negativas, palavras torpes, tolas, palavras pesadas. Você não fala mais palavrão, você não fala mais negativo, nem com a desculpa que está falando a verdade. Em nome do Senhor Jesus, rompa agora, mude-se para Gósen, mude-se para mais perto, abandone o velho padrão, abandone a velha mentalidade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, nós abençoamos a nossa boca, abençoa a minha boca, meu Pai, abençoa a minha mente, abençoa a obra das minhas mãos, meu Pai. Eu declaro sobre a minha vida sabedoria, eu declaro sobre a minha vida graça, eu declaro sobre a minha vida unção, autoridade, disciplina, Senhor, poder, autoridade sobre a minha mente, autoridade sobre os meus pensamentos. Eu não sou mais levado por emoções, eu não sou mais levado por pessoas, eu não sou mais levado por circunstâncias. Eu tenho força, eu tenho convicção, eu sou uma rocha, eu tenho estrutura, eu sou uma coluna de fé, uma coluna espiritual. Tudo que vem às minhas mãos é abençoado, tudo que vem até mim progride, tudo que vem até a mim muda, tudo que chega até as minhas mãos acontece algo novo, algo diferente, porque eu tenho criatividade, eu tenho sabedoria, eu tenho força, eu tenho unção, eu tenho poder na minha vida. Onde eu colocar as minhas mãos, onde eu colocar os meus pés, ali eu vou conquistar territórios. Eu nunca mais vou abrir mão daquilo que é meu, eu nunca mais vou deixar oportunidades passarem por conta de medo, por conta de insegurança. Eu vou agarrar, vai cair algo nas minhas mãos, vai vir algo até mim, vai vir uma proposta para que eu rompa. Eu vou agarrar, eu nunca mais vou dizer não, eu nunca mais vou ficar conjecturando, eu nunca mais vou ficar falando, mas eu não sei se eu posso, se eu consigo, se é para mim. Não, se é bênção, se não tem nada ilícito, se não vai contra a palavra, então é para mim. Então eu vou assumir essa posição, eu assumirei uma posição de líder, eu assumirei uma posição de honra, uma posição de destaque. Eu viverei pela fé. Se eu não posso, Deus pode. Se eu não consigo, Deus vai me ensinar, Deus vai me capacitar. Lembra de Neemias? Neemias não era engenheiro, Neemias era o copeiro, ele serviu o rei e ele pôde, porque ele creu na palavra, ele creu no Senhor, ele creu naquele Deus grande e temível que ele servia, que ele reverenciava, que ele temia. Então creia nisso, tema a Deus e nós não temeremos mais nada. Tema a Deus e você não vai temer os desafios, tema a Deus e você não vai temer os problemas, tema a Deus e você não vai temer mais pessoas. Tema a Deus, abençoe a sua vida. Declare isso, declare as mudanças que você precisa, declare as restaurações que você precisa, declare as restaurações que você precisa, em nome do Senhor Jesus. É da fé, é da saúde, é financeira, na família, no casamento, com os filhos. O que você precisa de restauração, pegue o seu propósito e declare as mudanças, as vitórias, as mudanças que você precisa, porque você nunca mais
vai viver essas mesmas situações. Creia nisso, que você nunca mais vai pedir pelas mesmas situações, que propósito após propósito, você viverá novos sonhos, novos projetos, mudanças, realizações, você viverá um tempo melhor do que o outro, porque se nada mudar, nada mudará. Não adianta nós declararmos que você vai viver, que nós viveremos o melhor ano, o melhor tempo das nossas vidas, se nós não nos aproximarmos do Senhor, se nós não tomarmos decisões de mudança, mudança de velho padrão, mudança até geográficos, mudança como de Abraão, que saiu da terra, saiu do meio de pessoas, porque ele queria para um novo tempo, uma nova mentalidade, um novo espírito, um novo lugar. Então eu peço, em nome do Senhor Jesus, acredita nisso, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Senhor, cada uma dessas pessoas, Senhor, que está aqui orando, que está aqui declarando, meu Pai, que tomou essas decisões nesta tarde, meu Pai, neste segundo jejum, Senhor, dos 52 dias para a restauração das nossas vidas, que cada um aqui, meu Pai, saia com esse espírito, com essa autoridade, Senhor, que não olhe mais para as circunstâncias, mas que olhe para o Senhor, meu Pai, que decida se aproximar do Senhor, que decida se aproximar de Jesus, que decida ir para Gósen, que decida mudar, meu Pai, mudar, porque sem mudança não tem mudança, se nada mudar internamente, não muda externamente, que essa pessoa conquiste, que ela viva, que ela vença, meu Pai, que ela progrida, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você concorde com a pessoa que está ao seu lado, que você concorde com as mudanças, com as respostas, que você concorde com as restaurações, que você concorde com os rompimentos dessa pessoa, que você concorde com essa aproximação do Senhor, que você concorde com esse crescimento na fé, com esse crescimento na autoridade, que você concorde com esse crescimento espiritual. Eu peço, Senhor, que haja uma aproximação de cada um de nós, meu Pai, uma aproximação de fé, uma aproximação de carinho, meu Pai, que dia após dia nós tenhamos essa generosidade, esse amor diante das pessoas, meu Pai, esse carinho com as pessoas, essas palavras positivas, essas palavras de fé, essas palavras de bênção, meu Pai, que da nossa boca só saiam palavras de bênção, Senhor, aquilo que não for para acrescentar, aquilo que não for para construir, aquilo que não for para edificar, que nós venhamos a ficar calados, meu Pai, que nós não venhamos a deixar sair da nossa boca nada, meu Pai, nada daquilo que possa interferir, Senhor, nas nossas bênçãos, nas nossas mudanças, nas nossas restaurações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos, meu Pai, o Teu povo, cada projeto, cada pedido, cada questão, meu Pai, que precisa ser mudada, que o Senhor responda o Teu povo, que o Senhor abençoe o Teu povo, meu Pai, que tenhamos aqui homens e mulheres que se aproximam cada vez mais do Senhor, meu Pai, cada vez mais do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu peço neste momento, que você fique com seus olhos fechados, que você coloque a sua mão no seu coração, e que você faça esse compromisso com Jesus, de se aproximar. O que você tem falhado? O que você tem deixado para depois? O que você tem ignorado? Que a palavra já veio tantas vezes, direções já vieram tantas vezes, e você ainda tem segurado, tem sido duro, tem sido uma pessoa que tem deixado as coisas para depois, tem apresentado motivos, e o Senhor está chamando: aproxime-se de mim. O que você se compromete com o Senhor agora? Para que você saia daqui de um jeito diferente, com uma mentalidade diferente. Qual é o seu compromisso com o Senhor agora? O que você se compromete? Se você não se compromete com nada, você vai sair da mesma forma. Então tome essa decisão. Nós todos os dias precisamos tomar uma decisão. Todos os dias nós precisamos tomar uma decisão. Todos os dias nós precisamos tomar uma decisão. A decisão de ontem não vale para hoje. A decisão que você tomou semana passada não vale para hoje. O que Deus está exigindo de você? O que Deus está requerendo na sua vida espiritual? O que o Senhor está esperando que haja essa mudança? O que o Senhor está esperando?
que a palavra está falando para você? Tome essa decisão de não ficar esperando algum momento perfeito, de não ficar mais esperando um momento mais propício. Não, o momento é agora. Lembra que a gente leu? Se vocês não se mudarem agora, vocês vão perder tudo. Vocês vão perder tudo, vocês vão acabar na miséria. Se nós não mudarmos agora, nós podemos terminar na miséria, no vazio. A maior miséria é espiritual, porque se nós somos miseráveis espiritualmente, nós ficamos cauterizados, duros, mornos. Aí nada mais toca, nada mais toca, nada mais faz diferença. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Eu vou agir de uma forma diferente, Senhor. Eu vou me comprometer a fazer assim. Eu vou me comprometer a agir dessa forma, desse modo. Tome essa decisão. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, eu não vou, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Peça esse novo espírito ao Senhor. Peça esse novo espírito do Senhor. Senhor, eu quero um novo espírito. Eu quero um novo padrão, Senhor. Eu quero ir para um outro patamar espiritual. Eu quero ir para um outro patamar espiritual, meu Pai. Eu preciso dessa diferença, meu. Eu preciso dessa aproximação. Deus está esperando isso de nós. Deus está esperando isso de cada um de nós. Aproximem-se de mim, eu me aproximarei de vocês. Sem mais mente dividida, sem mais desculpas, sem mais justificativas. Simplesmente tome as decisões. Simplesmente faça. Os vencedores fazem o que eles precisam fazer. Mas os derrotados, eles sempre têm um bom motivo para serem derrotados. E Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Você pode muito mais do que você imagina. Deus acredita muito mais em nós, muitas vezes, do que nós acreditamos. Então coloque isso na sua mente. Acredite nisso, em nome do Senhor Jesus. Se aproxime do Senhor. Meu Deus querido, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos por essas decisões, nós te agradecemos por essas definições, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos chamado para mais perto, e nós temos ouvido, Senhor, o teu chamado, nós temos nos aproximado, nós temos tomado as nossas decisões, e em nome do Senhor Jesus, nós não vamos retroceder, meu Pai, nós não vamos dar passos para trás somente em direção ao Senhor, nós seremos rápidos, meu Pai, nós aprendemos que a rapidez para obedecer é o que faz a diferença nas nossas vidas. É diferente da impulsividade. Nós somos rápidos. Abraão era rápido. Abraão tomava decisões rápidas porque ele queria agradar ao Senhor. Ele não queria dar oportunidade para o diabo colocar crenças na mente dele. Então ele era rápido em obedecer. Que nós sejamos rápidos em obedecer, meu Pai, como Davi. Aquele povo não tinha condições de enfrentar o Golias, meu Pai, porque uma muralha já havia sido construída na mente deles, meu Pai, que já estava há 40 dias olhando, meu Pai, contemplando, mentalizando o problema. Davi ouviu apenas uma vez, ele não permitiu que uma fortaleza fosse criada de insegurança na vida dele, ele simplesmente foi lá e tomou atitude, e é isso, meu Pai, que nós entendemos que temos que fazer, meu Pai, que nós viemos a tomar as atitudes, meu Pai, fazer aquilo que é necessário neste momento, nesta tarde, neste dia, saindo já, meu Pai, com essas definições na nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, obrigado por essas definições, obrigado por essas respostas, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado,
obrigado, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém.